Muito bem, vamos a mais uma aula de unidade de terapia intensiva. Vocês já me conhecem. Então, na aula passada nós falamos sobre que aspectos, né, e onde e o que observar um paciente que ele vai ser admitido na sua unidade, no seu leito de terapia intensiva. Bom, primeiro, todo paciente que ele chega até nós numa unidade de terapia intensiva, ele vai ter uma prévia de passagem de plantão, onde nós já teremos o seu diagnóstico, já teremos, ou não, né, já teremos um quadro parcial do quadro hemodinâmico do paciente, se ele é um paciente que vem de uma outra unidade hospitalar, se ele vem do centro cirúrgico do seu hospital, se ele vem transferido, se ele vem do pronto atendimento. Então você já sabe uma hipótese diagnóstica, um diagnóstico prévio, o que te faz é já montar um leito com respirador ou não, tá bom? Com bombas de infusão ou não, né? E você vai observar sempre que chegar um paciente, vamos lá, nível de consciência, tá? Respostas a estímulos verbais, estímulos dolorosos, estímulos de uma maneira geral. Você vai também anotar toda a droga que está sendo infundida naquele momento e o tempo de infusão. Se o paciente recebe, por exemplo, uma droga vasoativa, uma noradrenalina, é importante que você saiba e anote, tome nota de todos os parâmetros vitais, os sinais vitais e as drogas, respectivamente, o que ele está recebendo e também a velocidade com que está sendo infundido cada uma delas. Isso é muito importante. Além disso, se ele possui drenos, se ele possui tubo, se ele possui catéteres ou sondas. Tudo isso deve ser verificado no momento que o paciente ele é admitido. Então, de fato, você vai precisar levantar o lençol e verificar se o dreno ele está bem inserido no paciente. Se durante o transporte esse dreno não foi sacado, né? Se ele não foi tracionado, o que é uma iatrogenia comum de acontecer durante o transporte. Então prestem muita atenção nisso. Né? Observem se o acesso venoso está bem inserido, se não foi sacado, se a sonda está bem fixada, certo? Então essa foi a atividade que nós fizemos aí na aula passada. Muita gente colocou anotar acompanhante, também é importante, se ele veio acompanhado, de quem, tá bom? Se trouxe pertences, teve gente que colocou pertences entregues à família, isso também é muito importante. Lembre-se sempre que a anotação é a defesa de vocês aí para uma posterior reclamação, seja qual for, certo, gente? Então vamos dar o segmento aí na aula de hoje. Nós falaremos um pouquinho sobre as rotinas de UTI. Então, gente, numa unidade de terapia intensiva, os equipamentos, né, eles precisam ficar organizados, né? Os equipamentos eletrônicos eles precisam ser carregados durante o período onde ele não está sendo utilizado, certo? O armazenamento deve ser feito, né, durante esse armazenamento deve ser feita uma higienização desses equipamentos, lembrando que não dá para colocar na esterilização um equipamento desse por conta dos componentes eletrônicos, mas é importante que seja feita uma higienização, né, e o armazenamento. Cada equipamento dessa bomba de infusão deve ser conectada em uma tomada para que suas baterias estejam, né, prontas para o uso no momento dessa utilização. O nome do lugar onde são armazenados esses equipamentos chama-se arsenal. O arsenal, você vai colocar equipamentos eletrônicos como bombas de infusão, tá bom? O BIPAP, né? Respiradores, equipamentos de respiração não invasiva, então respiradores. Então toda a unidade de terapia intensiva tem uma sala, né? E é rotina dos funcionários, né? Eles seguem uma escala
todo mês é trocado, um funcionário fica responsável, um de cada plantão, de chegar no plantão, né? Por isso que você assume o plantão antes do seu horário. Então, se o seu plantão começa às 18 horas, quando for 18h45, você já deve estar no seu plantão e verificar se o arsenal, né, se você está escalado na rotina, né, do arsenal, você verificar se está tudo em ordem, né, se está tudo organizado, se tem o número correto aí de baterias, né. Isso causa um enorme transtorno quando uma bateria, um equipamento desse some, tá bom, gente? Então o plantão tem que prestar contas no início e no fim, né? Então essa é uma rotina, né, da terapia intensiva, um funcionário fica responsável, tá? Outra rotina é referente aos descartes, né, da caixa de pérfuro cortante, Hampers e Clean Box. Então vou explicar para vocês aqui a diferença de cada um. Então esse primeiro aqui, ó, é a Descarpac, né? Isso é muito comum, vocês devem ter visto nos estágios que vocês fizeram, certo? É importante que essa caixa ela não ultrapasse a linha pontilhada. Isso é uma norma de segurança, tá? Então, para que não ocorram acidentes, né, ou diminua o risco de acidente, essa caixa não pode estar ultrapassada. Toda vez que você pegar o plantão, você vai verificar se o plantonista da tarde está te passando um plantão com as caixas devidamente, né, montadas de maneira correta, e se essa linha pontilhada ela não foi ultrapassada, certo? Outra coisa que vocês devem olhar, né, e verificar é o estado do hamper. Para que serve o hamper, né? Muitos de vocês, aliás, vocês já foram para estágios, vocês vão descartar roupas sujas aqui, né? Então você não pode assumir um plantão na terapia intensiva com um hamper desse aqui transbordando. Isso também é uma norma de segurança. Essa caixa laranja aqui, ó, para quem não conhece, é a Clean Box. A Clean Box, ela vai servir, gente, para o descarte de medicamentos, frascos de medicamentos, ou que contenham algum resíduo de fármaco ainda. Importante que vocês saibam que não pode desprezar esse medicamento, esse fármaco, direto na pia do posto de enfermagem, tá bom? Então você vai descartar aqui. E da mesma forma que o Descarpac, a Clean Box ela deve estar também devidamente montada e também com a capacidade aqui ainda vocês possam utilizar no plantão, ela não pode estar cheia. Então, para essas rotinas acontecerem, os funcionários eles são escalados pelo enfermeiro responsável do plantão, né? Ele vai escalar e vai ser feito um rodízio para que um dia cada técnico assuma, né, ou auxiliar esta função. Então, muito bem, gente. Agora falar um pouquinho sobre medidas de prevenção. Lavagem das mãos, todo mundo está careca de saber, mas ainda as mãos é o principal veículo de contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É quando eu levo o micro-organismo de um paciente para o outro, né, através das minhas mãos ou utensílios, tá bom? Então, a lavagem das mãos ela deve ocorrer sempre antes de qualquer procedimento, entre um procedimento e outro, e após qualquer procedimento ou contato com o paciente ou seus objetos, certo? Então a lavagem das mãos é importante que seja feita na técnica correta, certo? Não só com água e sabão, mas também a utilização do álcool gel. Muito bem, outra medida de prevenção, né? Agora se tratando de lesões aí, que acontece muito em terapia intensiva, são as mudanças de decúbito. Então são preconizados aí pacientes que não têm alguma restrição de mudança de decúbito, né? Aqui tem essa escalinha que fica, né, no leito mesmo do paciente, tá vendo aqui, ó? Com as cores que vão identificar as mudanças que serão feitas. Além da mudança de decúbito, massagem de conforto, manter bem a pele hidratada, lençóis bem esticados vão evitar o cisalhamento e o aparecimento de lesões de pele, certo? Então,
Primeiro aqui, a lavagem das mãos é uma medida de prevenção contra a infecção hospitalar, então é preconizada pela CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E a mudança de decúbito, ela vai evitar aí, vai prevenir as lesões, as úlceras por pressão, né, lesões por pressão. E o isolamento? O isolamento, vocês percebem aqui que é um quarto, né, mas tem detalhes aqui no quarto, tomem nota disso. O quarto, ele precisa ter uma pressão negativa, ou seja, ele possui uma antessala aqui, tá? Ele possui uma antessala e o ar ele é constantemente sugado aqui, ó, certo? E filtrado com um sistema de ar condicionado único. Então ele não há não mistura esse ar com o restante do ar condicionado dos demais leitos, certo? Então é um sistema único para esse quarto aqui. Além disso, possui uma antessala, do qual o profissional ele vai se paramentar ali, com óculos, com gorro, com máscara, com avental, antes de ter contato com o paciente aqui. Então o isolamento pode ser de contato, quando a patologia ela é transmitida por contato. Ela pode ser respiratória, quando é transmitida por gotículas ou aerossóis, ou também pode ser um isolamento empírico, do qual o paciente ele veio de outra unidade e nós não sabemos ainda o diagnóstico, então nós instituímos um isolamento chamado de isolamento empírico, tá? Ou também tem outro tipo de isolamento, que é o isolamento reverso, quando o paciente ele está imunodeprimido, imunossuprimido, por vários motivos aí. Pode ser por um período pré-transplante, então ele pode ficar vulnerável a qualquer tipo de infecção. Então nós colocamos aí um isolamento reverso para que esse paciente ele seja diminuído o risco de infecções aí oportunistas, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a monitorização, tá? O paciente na terapia intensiva, ele vai sempre, né, estar monitorizado. Senão, ele não deveria estar, né, na unidade de terapia intensiva. Então, cuidados intensivos significa monitorização em todo o tempo. Então, esse aqui é um monitor multiparâmetro. O que significa multiparâmetro? Ele vai, né, aferir aqui constantemente, né, através de eletrodos que vão ficar colados no tórax, um eletrocardiograma, né, o monitor cardíaco. Saturação de O2. O que é saturação? Para quem não conhece, então é a quantidade de oxigênio que tem circulando aí. Aqui nós temos a pressão arterial, tá? Essa aqui é a pressão arterial invasiva. Eu vou explicar para vocês a diferença de pressão arterial invasiva e não invasiva, tá? Então vamos falar aqui, a pressão PANI, pressão arterial não invasiva. É aquele manguito que fica, né, no braço do paciente. Aqui nós temos a respiração e a temperatura. Então todo paciente ele vai ter os sinais vitais monitorizados 24 horas na unidade de terapia intensiva, e esse monitor, além de verificar os sinais vitais do paciente, esse monitor ele também vai aparecer num outro monitor lá no posto de enfermagem. Então é possível lá do posto de enfermagem que você tenha acesso aos dados e aos controles de sinais vitais dos pacientes que estão um pouquinho mais distante ali do posto de enfermagem. Então é possível, enquanto você está lá no posto de enfermagem fazendo uma anotação, né, ou usando o telefone, ficar de olho em todo mundo, certo? Então essa é a monitorização não invasiva, que são colocados eletrodos no tórax, aquele sensor de oxímetro no dedo, o monitor, né, o manguito, que vocês já conhecem no braço. Tudo isso é não invasivo, porque não adentra aí nenhum dispositivo na veia do paciente, certo? Então é monitorização não invasiva. E esses sinais vitais, eles devem ser anotados a cada 2 horas num paciente de terapia intensiva, salvo de um quadro grave que em alguns pacientes
são verificados de 1 em 1 hora e anotados. Na verdade, verificados são verificados a todo instante, mas que são anotados em 2 horas. Então aqui nós temos aí os posicionamentos dos eletrodos, tá bom? Pode mudar, haver algumas mudanças de marca para marca, por isso que eu não vou pedir para vocês decorarem as cores e a localização, porque algumas marcas aí, a Dixon, a Baxter, eles mudam um pouquinho a cor e o nome, né, da localização, mas quase sempre vocês terão aqui, ó, na pontinha aqui, ó, do monitor, uma cola, para que vocês vejam a localização e as cores e o local certo de colar os eletrodos no tórax do paciente. Agora, quem nunca ouviu falar, vamos falar sobre a monitorização invasiva, tá bom? Tá até escrito errado, que é invasiva, tá, gente? Depois eu vou arrumar aqui. Aqui tá correto, ó, pressão arterial invasiva. Por que chama pressão arterial invasiva? Porque é puncionado aqui, ó, tá até circuladinho aqui de amarelo, puncionado uma artéria, tá bom? Uma artéria e é conectado aqui num equipo, uma solução salina, ou seja, numa solução fisiológica e essa bolsa fica sob pressão aqui, tá bom? Aqui nós temos um dispositivo, um sistema de fluxo automático chamado transdutor. Esse transdutor ele é conectado no monitor cardíaco, tá? E é possível você ter uma pressão arterial, uma monitorização, uma pressão mais precisa e mais coerente aí do que a pressão arterial que nós verificamos no manguito, tá? Então você vai ter aqui direto no monitor as variações de pressão arterial. Quais que são as indicações da monitorização da pressão arterial invasiva? Quando o paciente ele está recebendo uma droga vasoativa, como noradrenalina, como dobutamina, tá? Como o tridil. Então são medicamentos que vão agir de forma mais agressiva e, digamos assim, porque é injetado na veia do paciente. Então você precisa controlar de forma mais eficiente a pressão arterial desse paciente, certo? Porque 0,5, meio ml de uma droga dessa pode alterar muito, né, o estado hemodinâmico desse paciente, a pressão arterial desse paciente. Então eu vou ter uma monitorização mais efetiva, mais eficiente. Ou quando o paciente estiver num pós-operatório aí, né, de cirurgia cardíaca, quando você precisa ter uma monitorização mais eficiente, mais focada ali, ou quando o paciente ele teve um IAM, certo? Então são inúmeras as indicações aí, mas lembrando que vai precisar de todo esse kit aqui, tá? Que cada instituição vai dar um prazo de validade para isso aqui ser trocado, tá bom? Então a tarefa de hoje, vocês vão pesquisar sobre o catéter Swan-Ganz, o que ele é, para que serve, tá bom? Pesquisem imagens dele. A imagem não precisa anexar na tarefa lá, na anotação do aluno. Mas eu quero saber o que é o catéter Swan-Ganz, qual é a indicação do catéter Swan-Ganz, para que ele serve, certo? E também o que é a questão de número 2, o que é a PVC, pressão venosa central, e como que se faz a aferição da PVC, certo? Então, tem alguns vídeos explicando, tem aí na internet, vocês vão pesquisar essas duas coisinhas aí, anotar na aba do aluno, certo? Não precisa anexar imagens aí, beleza, gente? Então, vamos nos falando, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um forte abraço.